O marco temporal foi discutido nos últimos meses no Supremo Tribunal Federal. Para quem não entende, o marco temporal das terras indígenas é aquele período até onde os indígenas, os povos originários, teriam direito de reivindicar as terras. Há uma compreensão de que isso está claro na Constituição, que seria 1988. A Frente Parlamentar da Agropecuária, os produtores entendem assim. E o Congresso também. Foi aprovado, quer dizer, o Supremo acabou dizendo que não, o Congresso derrubou o entendimento do Supremo, votou um projeto de lei, aí todo mundo correu ao Supremo. Nesta semana, o ministro Gilmar Mendes divulgou uma minuta com algumas análises sobre o assunto. E para analisar com a gente, Carol, esse tema que é muito caro para o agronegócio, porque lida com segurança jurídica, a gente bate um papo com o nosso colunista, o Celso Ricardo. Bem-vindo, Celso, bom dia. Bom dia. Bom dia, Valteno. Bom dia, Carolina. O deputado Pedro Lupion falou o seguinte: não dá para não ter um marco temporal, porque se chegar 2030, 2050, e aí tem gente querendo terra, os indígenas querendo terra, então chega-se a um acordo com relação à necessidade de indenizar, ao reconhecimento de que o reconhecimento do direito à propriedade. No entanto, fica essa lacuna, fica esse vazio no ar. Até quando os indígenas podem reivindicar terras aqui no Brasil, hein? Olha, Valteno, Carolina, isso é mais um assunto ligado ao nosso setor que vem perpetuando por muitos anos, né? Nós acompanhamos a parte do Fundo Rural e agora, né, dei um exemplo como o Fundo Rural, o quanto que se estendeu até as tomadas de decisão. E agora nós chegamos na questão do marco temporal. Eu acho que existem caminhos perigosos que nós estamos seguindo a partir da própria colocação até do ministro Gilmar Mendes, né, nessa minuta onde ele, para mim, analisando a sua fala e a sua colocação, ele desconsiderou, né, a Constituição, o que estava escrito lá com relação ao marco temporal, onde ele diz que a proteção dos direitos originários sobre a terra desconsidera, independe do marco temporal. E isso foi diretamente direcionado para a insegurança jurídica, insegurança lá no campo também. Porque uma interpretação por parte de um ministro do STF, essa colocação, né, esse posicionamento dele, gera inseguranças e incertezas, e eu vou um pouquinho mais além, como brasileiro, como consultor de agronegócio que acompanho o produtor rural, eu acho que essa colocação para uma reunião de conciliação foi até irresponsável, porque essa colocação de que a proteção aos direitos originários da terra independe do marco temporal desqualificou a Constituição, que nela foi escrito sobre o marco temporal, e também deixou no ar uma questão aberta que, bom, eu tenho direito, eu não estou desqualificando, né, os interesses, a busca pelo seu direito dos povos indígenas, não é isso. Mas eu acho que uma colocação desse teor e desse peso vai gerar muitas incertezas para o setor do agro, para o produtor, que vem investindo pesado para poder sustentar ou colaborar de maneira muito intensa sobre a economia brasileira, né, que o agro tem a sua importância, e uma colocação de um ministro, né, na posição que o Gilmar Mendes fez, com relação a essa situação, me preocupa muito, assim como preocupa os produtores rurais brasileiros. Celso, e a gente pensando aqui talvez uma solução, fosse uma PEC que está até em tramitação no Congresso? Olha, eu acho o seguinte, Carolina, para que nós pudéssemos avançar nessa situação, a gente considera o marco temporal e nós precisamos analisar o território nacional de uma maneira muito ampla. A gente sabe que nós temos inúmeras situações hoje que desfavorecem percentuais do território brasileiro com relação à produção, à produtividade, à recuperação de pastagens. Eu acho que existem caminhos para conciliar. Eu acho que a questão não é agredir, entre aspas, né, determinado setor ou determinada cultura, como é a cultura dos povos indígenas. Eu acho que sentar e conciliar é imprescindível, mas nós temos que considerar 100% o marco temporal, considerar essa questão lá da Constituição sem abrir precedentes e chegar num comum acordo. Até porque que os povos indígenas, se nós considerarmos, né, todo esse território nacional, esse vasto território nacional, as condições que esse território oferece para que a população indígena consiga cultuar as suas tradições e prosseguir os seus caminhos, hoje tem viabilidade para que o Brasil chegue nesse consenso.
Agora, volto a dizer, o Gilmar Mendes, ele não pode partir desse princípio de afirmação que ele teve, e ainda uma situação que para mim é muito pior. Quando ele considerou, né, no decorrer da sua minuta, o produtor rural como um poceiro. E isso não é real, isso não é verdade. Ele considerou o produtor rural como um poceiro a partir das suas afirmações. Isso passa um clima de ilegalidade e que o produtor rural brasileiro não precisa dessa situação. Nós já passamos por inúmeros problemas no campo que parece que ele não conhece, parece que o Congresso Nacional em alguns momentos não conhece, e eu acho que esse produtor precisa, né, de muito mais apoio, assim como a população indígena. Mas essa denominação, essa descrição de poceiro, parece que tudo que vem acontecendo ao longo dos anos, né, passando de geração para geração as propriedades rurais, com grandes investimentos, a busca pela produção de alimentos, parece que o produtor foi lá e simplesmente demarcou a sua área e assumiu uma situação que não é real. Fora todas as outras situações que já acabam, muitas vezes, denegrindo a atividade, ele próprio, Gilmar Mendes, como agora não mais como ministro, né, mas como uma pessoa que vem de uma família de produtores rurais, já teve na sua fazenda no Mato Grosso situações que geraram dor de cabeça para ele, como, né, acusações com relação ao uso abusivo de agrotóxico, agressão ao meio ambiente, né, até com relação à posse de terras. Então, eu acho que essa situação precisa ser definida, nós precisamos respeitar o marco temporal e tomar as ações necessárias para que tanto o produtor tenha tranquilidade, como também os povos indígenas em seguir o seu caminho. Na verdade, eu tenho acompanhado essa questão há muitos anos, inclusive votos do ministro Gilmar Mendes, durante o tema Raposa Serra do Sol, as condicionantes de Raposa Serra do Sol. Já faz tempo que o Supremo se debruça sobre isso. A questão mais recente é do Shockland, lá de Santa Catarina. Então, vira e mexe, o tema volta e o Supremo muda o seu entendimento. Isso vai causando maior insegurança ainda. Mas havia um avanço nessa questão recente, que era o reconhecimento de que o produtor só sai depois de indenizado, que há o direito à terra, à propriedade, negocia-se uma outra área, se não der, paga-se as benfeitorias à vista. Ontem o presidente da FamaSul, a Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul, disse que os produtores querem, uma vez que tenham que sair, se houver essa necessidade de receber em precatórios. O problema é que o governo não tem dinheiro para pagar, nem os governos estaduais, você está vendo as questões orçamentárias. E não é pouca coisa. Ontem mesmo o Marcelo estava dizendo, o número de terras reivindicadas além dos 14% do território nacional, que são áreas indígenas, poderia alcançar 28%. E a gente tem condição de abrir mão disso, não só pela questão alimentar, que vai implicar, porque tem áreas de agricultura consolidada, mas também o custo disso, tem dinheiro para pagar? Valteno, impossível, impossível. Nós estamos falando de uma quantidade de terras que, mesmo que fossem terras não habitadas, né, não produtivas, nós já estaríamos nos referindo a valores muito grandes com relação a essa extensão total. Se nós colocarmos aí toda a estrutura de uma propriedade rural, e tu comentou bem, os cortes no orçamento estão acontecendo, o próprio Plano Safra, o tão prometido Plano Safra, o maior de todos os tempos do ano passado, chegou no final do ano sem dinheiro nem para o Pronaf e também tiveram que usar algumas argumentações junto aos bancos para justificar a não liberação, sendo que o fato é que não havia dinheiro para esse Plano Safra, né, tão grande como foi anunciado. Então, o governo federal não tem condições de indenizar o produtor rural devido a toda essa estrutura, e mais do que a estrutura. Nós temos a terra, nós temos a estrutura e nós temos a importância, que aí seria incomensurável o valor, sobre essa estrutura toda produtiva que o Brasil tem, sobre o resultado final. Então, nós não temos condições, isso seria uma verdadeira loucura, se nós chegássemos nesse ponto de indenizar o produtor e tirar ele das suas terras. Nós estamos falando de uma situação que já está devidamente definida, as estruturas, as capacidades, o entendimento sobre o próprio clima das regiões que estão essas propriedades rurais. Hoje, realocar produtores que eles já possam imediatamente seguir produzindo é impossível. Então, nós vamos ter um problema, sim, na questão produtiva e nos resultados finais que vão
afetar a economia brasileira de uma maneira geral, sem falar na exportação, né? E na própria arrecadação com esses produtos exportados. Eu acho que o caminho, o entendimento, por parte do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do próprio governo, nós diminuirmos a nossa oratória muito bonita, muito explicativa e sermos mais objetivos. Eu acho que o Gilmar Mendes, como ministro do STF, dentro da sua analogia sobre a situação, precisaria buscar orientação para entender o que de fato isso significa, mesmo ele tendo um histórico como produtor rural, parece que ele não está entendendo a magnitude do problema, e a partir daí buscar, né, juntamente dessa maneira conciliatória, situações em outras regiões do país para poder, de fato, apresentar uma proposta para os povos indígenas poder seguir a sua estrutura, sua história, sua cultura, mas nós não podemos, para um país de características extremamente agrícolas e dependente daquilo que vem do campo, simplesmente ter uma visão irresponsável, como eu acho que foi do próprio Gilmar Mendes, e a partir daí dar continuidade a essa situação que pode gerar um problema social e econômico muito grande se esses produtores acabarem tendo que deixar as suas terras, mesmo que uma indenização aconteça, que nós sabemos que não tem dinheiro para isso, o baque econômico será muito grande e o Brasil não vai conseguir recuperar isso tão cedo. Obrigado pela sua participação aqui. A gente continua acompanhando esse tema, porque tem desdobramentos, Carol, no final do mês. O próprio tribunal, os integrantes dessa comissão de conciliação vão ainda tomar uma decisão, ela será submetida ao plenário do Supremo e depois será encaminhada ao Congresso Nacional. Ou seja, vai rolar muita água debaixo dessa ponte. Obrigado. Tchau, Celso. Obrigada. Forte abraço para vocês e até quarta-feira que vem. Até.